profissionais de saúde, nos acostumamos a recepcionar a vida e, e também a nos despedir dela dentro das nossas rotinas. Tanto o nascimento como a morte, eles estão interligados e o ambiente hospitalar é onde hospeda esses, essas relações. Nós temos um chamamento para garantir bem-estar físico, social, psíquico e espiritual para os pacientes e seus familiares. Existe uma necessidade urgente de um trabalho adequado com relação a uma assistência espiritualizada para todas essas famílias. O atendimento humanizado, ele tem que ser direcionado e específico para cada caso. O tempo de vida de cada recém-nascido em cuidados paliativos pode passar. É, eu fiz só uma pincelada, não estou falando exatamente tudo que tá escrito, a gente acrescenta assim algumas coisas. Com relação ao tempo de vida de um recém-nascido em cuidados paliativos, ele não é pré-fixado, não é taxativo, ele pode se estender por meses. A gente tem alguns casos que a criança, ela exatamente por não ter essa previsibilidade de vida, a mãe estava ciente de que a criança iria durar pouco tempo. Só que o amor que ela dedicou a essa criança foi tanto que essa criança foi deshospitalizada e veio a morrer meses depois de deshospitalizada. Ela falou, ela sabia que a criança dela ia morrer, mas ela curtiu cada momento de vida dessa criança. A gente pode compartilhar, vivenciar essas experiências das mães e ver que o amor ele é infinito. Então, como o tempo de vida desses recém-nascidos em cuidados paliativos, ele pode se estender por vários meses, mesmo quando o prognóstico é limitado. A gente observa isso. E nesse período, a gente precisa priorizar a qualidade de vida com menor potencial de sofrimento. A assistência ela vai ser direcionada à manutenção da vida, mas sem investimentos que prolongue desnecessariamente essa vida que está fadada à morte. Ela tem prazo de validade. Aqui não se fala em abreviar a vida, e sim acolher essa vida no tempo que ela permanecer aos nossos cuidados, fazendo o necessário, minimizando os sofrimentos. O tratamento, atualmente, ele não se dá somente no plano físico, voltado aos sinais, sintomas, diagnósticos de doenças e prognósticos. Ele tem que direcionar ao tratamento psicossocial e espiritual. Essas pessoas que estão passando por esse momento, elas têm uma história de vida, um sofrimento embutido, uma aceitação ou não aceitação desse período, e cada caso é um caso. Todos são particulares e não necessariamente a gente consegue atingir a todos de uma forma eficaz. Para falar assim, não, nesse a gente conseguiu intervir, a gente conseguiu diminuir o sofrimento, porque o sofrimento é particular de cada pessoa, é inerente a ela. A cada dia aumenta a nossa concepção da influência do pensamento e da palavra, emitindo energias positivas que conduzem às terapias alternativas de cura e podem contribuir
com adoecimento também, porque um pensamento, ele não produz só saúde. O pensamento, ele pode atrair doenças. No próprio pensamento, tem pessoas que têm uma energia, não diria ruim, mas pessimista ou uma energia, uma energia que não é positiva. Ela realmente ela traz uma sombra, um peso, é uma energia pesada, que ela comporta adoecimento. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu quando o paciente entrar na minha sala e sentar para eu atender, automaticamente vem uma dor de cabeça fulminante. Enquanto esse paciente não saiu, minha dor de cabeça permaneceu. E é muito. E a gente vê que a vida ela é feita dessas energias. Então, a gente tem que procurar fazer com que a nossa energia ela seja positiva, seja uma energia de saúde e de vida. O poder do pensamento e da palavra são fortes, são fontes de energia que auxiliam nesse processo de cura. Nós vamos nos deter sobre a espiritualidade, que é um conjunto de pensar, falar e agir de uma forma positiva e fazendo com que a morte em si ela não seja vista só pelo lado ruim, porque a morte ela envolve emoções, com sentimentos e de aceitação e de rejeição. Tem pessoas que não admitem a morte, como se a gente pudesse realmente fazer com que ela não existisse. Ela existe, ela faz parte da vida. E lidar com a morte, apesar de ser a única certeza da vida, não é uma tarefa fácil ou prazerosa. A morte é vista como perda, fracasso e fim de tudo. É quando acaba tudo. E quando, na realidade, nós podemos ter uma visão, uma percepção, uma concepção diferente disso, que se trata do retorno ao início. De onde nós viemos, nós vamos retornar. É o acreditar em uma continuidade. Isso nos leva a uma aceitação desse processo contínuo de vida, que simplesmente se modifica, mas que a energia, ela se mantém viva, ela só é transformada. O que eu costumo falar para as mãezinhas é sempre que o bebê dela vai ser bebê dela, independente dele não estar mais vivo, o resto da vida dela, ela vai ter aquele bebê. Aquele bebê faz parte da vida dela, é o bebê dela. Então, ela curte aquele bebê naquele período que aquele bebê está disponível para que ela o toque. Mas o toque ele vai ser sublimado, ele vai ser no pensamento, a energia que ela passou, é todo um processo de nascer, ele não cresceu e ele morreu. Mas isso tem que ser absorvido, isso tem que ter esse entendimento que ele veio marcar presença. E essa presença, ela existiu e ela é marcante. Então, hoje em dia, ocorre uma sobrevida maior desses bebês muito prematuros, alinhada às novas tecnologias. Nesse processo estão incluídos muitos sofrimentos em decorrência dos procedimentos invasivos e dolorosos para a manutenção dessa vida. Só que esses procedimentos, apesar de serem invasivos, dolorosos, em muitos casos, eles se transformam em vida. Essas crianças, elas vingam. Então, justifica todo esse procedimento e esse processo. E a participação da família, com apoio, atenção, são fundamentais, porque nem todos os bebês, eles são paliativos, mas a espiritualidade, ela tem que estar presente
não só nos bebês que vão morrer, mas principalmente nesses que vão sobreviver. Eles precisam de uma energia positiva, eles vão retomar a vida deles e não podem ser rotulados. Ah, ele é fraquinho, ele é doentinho. Ah, ele não aguenta. Não, não pode fazer isso que ele vai adoecer. Esse pensamento atrai as doenças, então as crianças elas não conseguem, é como se elas estivessem afundando numa piscina, tentando nadar, e toda vez que ela consegue levantar o rosto e colocar fora da piscina, aí vem uma pessoa e pega a cabeça dela e bota de volta para a água, para ela se sufocar, porque não, ele é doentinho, ele não pode ir sozinho, ele não pode. A vida, ela é energia, e o que te pertence, é o que eu falo para as mães. Se o bebê for seu, ele vai superar, vai pular todas essas fogueiras e vai vir para você. A partir do momento que ele vem para você, você tem que estar de braços abertos à vida e não tentar o quê? Cercar essa criança numa redoma que vai fazer com que ele toda hora adoeça. A vida ela é energia e ela tem que ser energia do bem, uma energia positiva. Então, a participação da família é fundamental nesse processo, mas porque a gente sabe que os desfechos nem sempre eles são exitosos. Existe a iminência da morte, ela é uma realidade de todos esses bebês, mesmo quando ela não ocorre, a morte não ocorre, ela ronda a permanência desses bebês no hospital e depois com adoecimento em casa, porque todo bebê normal, ele costuma adoecer uma vez por mês. Então, esses bebês, depois que saem do hospital, toda vez que ele adoece, é como se fosse assim: ah, ele vai morrer. Já pensa assim: ah, agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer. Não, se ele está vivo, ele vai viver. Então, a gente vai cuidar da vida. E é por isso que a gente tem que ter outro tipo de pensamento, um pensamento com energia positiva de vida, com espiritualidade, para poder passar. Não adianta você ter para você, você tem que dividir, você tem que passar para o outro, porque o outro acredite também. Nós estamos unidos para dar o suporte necessário nos procedimentos qualificados, como também o suporte psíquico e espiritual. Nós somos o apoio dessas famílias. A morte, ela precisa dessa abordagem da religião, os seus cultos, suas crenças, suas rezas. Eles devem ser acolhidos, porque cada pessoa tem a sua crença. Nós temos um país de várias crenças. Nós não somos todos cristãos, todos isso, todos aquilo. A gente tem que lidar com essas diferenças. E a gente observa um despreparo para receber a manifestação dessa espiritualidade pelo pessoal que trabalha em saúde, como em qualquer esfera da vida, em todos os lugares, você vê que existem dificuldades nessas relações. Existem restrições do próprio serviço, inclusive. As trocas de conhecimento, elas são restritas. A gente fala assim: ah, não, eu sou isso e pronto, ponto, acabou. Não, nós estamos, não é pelo fato de eu ser que eu não posso conhecer o outro, aceitar as diferenças e dar a minha contribuição para tornar o serviço em si um local melhor, porque o serviço de saúde ele é tido como um local frio, isento de sentimentos afetivos nessas relações interpessoais. E eu trabalhei muito tempo com
as pessoas falando para mim que eu não tinha que ter envolvimento com os pacientes. E qual o problema de você ter envolvimento com os pacientes? Você dá um suporte melhor para eles e eles veem que o médico é gente, tem sentimentos, ele se sensibiliza com você, com as suas dores, a gente participa. Eh, eu, eh, eu entrei num parto, eu dei assistência a uma criança uma vez, e essa criança foi parto normal, mas foi anencefalia. Então, você sabe que o anencefalo, ele vai morrer, então tem que ser abortado. Essa criança viveu semanas, não fez mês, mas viveu semanas. A mãe, quando essa criança nasceu, pediu para colocar a criança em cima dela, para ela sentir o bebê dela. Então, a gente não pode ser insensível e achar que a criança, porque vai morrer, é uma coisa. Ele é um bebê, ele é um ser humano, ele tem mãe, ele tem pai, ele foi gerado, existe um sentimento através disso. E não é porque ele está fadado a ter um limite de vida restrito que para ele tem que ser feito as coisas diferentes. Claro que ele não mamou. É uma criança sem cérebro, não tem sucção, mas tirou fotografia com a mãe, para você ver que tem que ter um preparo. A mãe, na hora que está gestante, ela tem que saber o que a espera ao nascer esse bebê. E esse bebê tem que ser a gente tem que ser receptivo a essa criança. Ele tem que ser acolhido do mesmo jeito que as outras crianças. Esse pessoal era do interior, então, quando o bebê faleceu, eu entrei em contato com a avó, porque a avó pegou meu celular toda vez que eu dava plantão, porque eu dei vários plantões e essa criança estava lá. Eu ficava dando notícia, porque eles não podiam vir, como o bebê estava. E eles sabendo que esse bebê, ele não tinha muito tempo, mas a mãe não poderia vir, porque estava se recuperando do parto, ficou abalada. Mas a família, quando o bebê veio a óbito, ela veio toda e a gente deu a notícia pessoalmente. Mas tudo com preparo. É por isso que as ligações com o médico com o paciente tem que ter essa ligação, tem que ter essa empatia, tem que ter esse domínio do ser humano. O curar nem sempre será alcançado, mas o confortar, ele é necessário. Um sorriso, um abraço pode ser o melhor remédio para o sofrimento da alma. O sofrimento nem sempre é físico, né? As emoções, elas estão envolvidas nesse processo. E a notícia da morte não é uma tarefa fácil de se dar, mas ela é necessária. Então, o acolhimento nessa hora precisa mostrar realmente que você se importa com o outro, que está sentindo, mostrar a empatia nesse momento para facilitar e minimizar a dor do outro nesse processo, porque isso faz parte da vida. A morte, ela faz parte da vida. E a espiritualidade, nos casos terminais, ela traz um conforto e um propósito às vidas, mesmo essas vidas breves. E como diz Cazuza, a vida louca, a vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Onde quer que nós estivermos, que deixemos o lado bom da vida nos levar. Isso é fundamental. A espiritualidade é o sentido que encontramos para a vida, o entendimento do porquê sim ou do porquê não. Possamos ser a diferença na vida do outro de forma positiva. Somos responsáveis pelo que cativamos. Então, vamos cativar. Amor, amar
e se responsabilizar pelo outro. Isso não é defeito. E amar, quanto mais compartilhado, mais multiplicado. Obrigada pela atenção de vocês. E eu estou à disposição, se quiserem perguntar qualquer coisa, nós estamos aqui. Agora a gente vai abrir aqui para perguntas. Deixa eu ver se já fizeram alguma pergunta. Tem, tem algumas pessoas que ficam com vergonha de perguntar, ó, por voz, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fica à vontade, gente. Tem um forms aí para perguntar de forma anônima, ou pode levantar a mão. Ó, a Kalinka. Pode falar, Kalinka. Olá, boa noite. Eu não vou poder ligar a câmera hoje, mas estou aqui no microfone. Eu queria perguntar para a doutora Maria Aparecida se eu estudo psicologia, né? Sou estudante de psicologia. E eu queria perguntar se nesses processos, né, além da espiritualidade, claro que é muito importante, mas se tem também a mediação de um psicólogo nesses casos, que a família precisa de um acolhimento, né, que isso também pode ajudar, né, no bem-estar dos pensamentos, né, da pessoa se sentir melhor e proporcionar ter uma energia melhor, né, ficar mais confortada. Kalinka, realmente, esses pacientes, a assistência dele é multiprofissional. Não é assim, só a parte médica. Existe o acompanhamento de psicólogo, existe também o acompanhamento da assistência social para esses pacientes. Aí, o foco é a espiritualidade de uma maneira geral. Aqui, né, a abordagem nossa foi com relação à espiritualidade, mas a abordagem para o atendimento para esses pacientes é multiprofissional, sim. Viu, querida? E o psicólogo faz uma parte nesse atendimento brilhante, viu? E você pode se dedicar a, a dar esse tipo de assistência, envolvendo os seus conhecimentos de psicologia associado à espiritualidade, você vai ser brilhante. Então tá, muito obrigada pela resposta e parabéns pela palestra, estava muito boa. Obrigada. O Otávio mandou ali no chat. Primeiramente, doutora Maria, parabéns pela palestra, excelente palestra, tão amável e de palavras tão fortes e doces ao mesmo tempo. Segue a minha pergunta. A senhora sente que quando a família acolhe a espiritualidade no dia a dia, consegue lidar melhor com esse processo do desapego, mesmo de um ser tão esperado e novo que é o recém-nascido? Com certeza. Quando a família não aceita, a criança, é incrível como eles duram mais. Só que eles aumentam o sofrimento. Você vê aquela criança resistindo dia após dia, várias complicações e não morre, não morre, não morre, não morre. Aí quando você vai ver a família é apegada, aquele apego, você está entendendo? Sem a espiritualidade. Aí você começa a trabalhar o desapego, porque a criança sofre muito. A partir do momento que você espiritualiza mais a família, que eles percebem que o sofrimento daquela criança, e eles fazem esse desapego, é incrível como a criança, num sopro, ele vai embora, mas ele morre de uma maneira bem tranquila. É como se ele dormisse e não acordasse. É muito interessante a gente poder observar isso. A força que tem a espiritualidade nas ligações, inclusive para desligar
esse elo que prende as vidas, né? Porque eles ficam, o espírito fica preso ao pai e à mãe. E tem bebês que esperam o pai e a mãe, a visita deles para depois ir embora. É muito interessante. Muito obrigado, doutora. É de se arrepiar com esse relato. Ele agradeceu. Mais alguém, pessoal? Fica à vontade, pode levantar a mão, pode perguntar. Enquanto vê se alguém levanta a mão, queria te perguntar também a questão dessa ansiedade, como que eu posso dizer? Excesso de cuidado, não, o medo com o recém-nascido, né? A mãe fica muitas vezes muito ansiosa, com muito medo, e como que isso atua também na questão da criança, no desenvolvimento da criança. Os medos, você atrai seus medos. Então, quando você tem muito receio de alguma coisa, você acaba, de uma certa forma, atraindo exatamente isso. A gente vê que quando a ansiedade é grande, o medo é grande, tudo acaba dando errado. São crianças que precisam de determinadas cirurgias, e o que acontece? Exatamente essa criança que a mãe é insegura, que tem esses receios, são crianças que se marca a cirurgia 1, 2, 3 vezes e suspendem. Sempre acontece alguma coisa, porque o hospital de urgência, você quando marca uma eletiva, a urgência entra na frente. E às vezes é uma hidrocefalia, uma correção de mielomeningocele, são algumas cirurgias, e é complicado. Então, é nesses casos que a gente precisa tá conversando com a mãe, espiritualizando, para ela ter para ela acreditar. A gente precisa acreditar que vai dar certo. Para qualquer coisa dar certo na vida, a gente precisa acreditar. Então, a gente tem que dar esse reforço como profissional, na assistência. Aí entra o psicólogo também nesse processo. Nós somos uma equipe, a gente trabalha em conjunto. Não existe um fazer mais que o outro, todos fazemos. E fazemos melhor quando fazemos em conjunto. Mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Doutor Éder, não? Opa! Estou curtindo a conversa, tá muito legal. Obrigado, doutora Maria, pela palestra, tá muito joia mesmo. Uma pergunta que eu estava me fazendo aqui, também não vou ligar a câmera, peço desculpas. Tu achas que gestações desejadas em relação a gestações indesejadas, a espiritualidade pode contribuir também na aceitação ou não, especialmente nas indesejadas, ou até às vezes frutos de abuso ou outras coisas assim? Achas que no momento do parto, a espiritualidade pode estar presente e ajudar nesses casos? Olha, eu já pude acompanhar criança de 10 anos de idade, foi estuprada e pariu. E a aceitação da criança foi, ela como mãe, foi assim fantástica. Você está entendendo? Então, a espiritualidade, ela é inerente ao que acontece à pessoa. Tem pessoa que tem, pessoa que não tem. Claro que quando você tem uma gestação que ela não é desejada, a tendência é o quê? Você dá pouca assistência. Mesmo para bebês, crianças normais, quando elas não são desejadas, é como se a mãe, aquelas crianças assim, são criadas que nem batatinha, sabe? Você vê o descaso da mãe com a criança. Ah, menino, qualquer coisa, grita assim, em todos os aspectos. E essas crianças que nascem com
com problemas, né? Porque a gente dá assistência a exatamente bebês mal formados, que tem problema na genético, que é o anencéfalo, e várias síndromes também. Então, são crianças de vidas restritas, elas têm começo, meio e fim, assim, mas elas não saem do hospital para casa, a maioria ficam no hospital mesmo. Dessas malformações, elas são incompatíveis com a vida. E a gente vê mães dedicadas a essas crianças e que realmente são munidas de uma espiritualidade. Algumas você consegue reverter, dando um bom suporte psicológico, dando apoio, você consegue reverter o cuidado, aceitar. Uma vez, num parto, a criança só tinha o lábio leporino, a criança era toda normal, só a boquinha mal formado. A mãe rejeitou ver essa criança depois do parto. Então, tem todo um trabalho de aceitação para que ela acolha o bebê. E outra mãe com o mesmo problema do lábio leporino, ela conversava com o bebê na barriga antes dele nascer e falava: meu filho, não é porque você tem esse defeito que sua mãe não vai gostar de você. A sua mãe te ama. Então, o ser humano, ele é complexo nos sentimentos. Agora, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que estar valorizando a vida, seja qualquer que seja ela, e valorizar a espiritualidade e ser um meio, um elo de ligação para que essas pessoas que têm menos, elas possam conseguir um pouco ou mais do que elas não conseguiam antes. A gente é um elo para que a gente consiga modificar. É para isso que a gente está lá, tentar modificar o que não era bom para ficar razoável e poder ficar bom, né? O ideal é que a gente atingisse o ótimo. Não vai conseguir todas as vezes, mas a gente tem que acreditar para tentar. O Otávio Muito obrigado pela resposta, doutora. O Otávio mandou mais uma perguntinha. Quanto à perda do feto, independente da idade gestacional, a senhora vê que aquele sentimento de não ter vivido e esperado o sonho de ter o nascimento do bebê prejudica esse nível espiritual para novas gestações? Se sim, tem uma forma de nós, como profissionais da saúde, ajudarmos essas famílias nessa superação? Quando a mãe perde um bebê e que ela está grávida novamente, o medo de perder esse bebê, ele é inerente. Ele existe e ele acompanha a gestação toda e a gente sente a preocupação com relação a isso. Mas é claro que nessa gestação, um acompanhamento e a maneira como você conduz, trazendo sempre a espiritualidade para que a pessoa passe a acreditar que é possível, porque como eu falo, os seus medos você atrai. Eu já conheci pessoas que foram um aborto em cima de outro, até conseguir uma gestação eficaz. Mas os medos acompanham. Então, você vai atraindo os seus medos. Isso, o pessoal de saúde, o profissional de saúde, ele pode fazer a diferença para cada atendimento que ele presta, com certeza. E não é só um atendimento, é como eu falo, nós somos uma equipe. Então, se eu sou médico, eu tenho que estar junto comigo o psicólogo, o assistente social, porque são problemas, às vezes, da própria família. A desestrutura familiar também vai interferir na gestação, como tudo. A gente são várias coisas, não é uma coisa só agindo.
E a gente pode fazer a diferença o tempo todo, em toda a vida da gente, em todo atendimento, nós podemos ser essa diferença na vida do outro. Mas... Ai, perdão. Mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. O Otávio agradeceu a sua resposta, doutora. Bom, deixa eu dar uma Elisa, olhadinha. Também não mandaram perguntas anônimas. Então, antes de encerrar esse encontro de hoje, eu queria dizer algumas palavras. Queria agradecer muito a presença da doutora Maria Aparecida. Para quem não sabe, ela é minha mãe, e tê-la presente hoje é um imenso orgulho. Controlar até um pouco, eu fico um pouco emocionado. Amo muito ela. E é um orgulho imenso estar dividindo espaço com ela aqui hoje. e Obrigado a você todos. também. Te amo, um Obrigada, beijo grande. eu te E amo obrigado a muito. todos, uma boa noite. Boa noite, filho. Muita saudade de você. Também. Amo você, querido. E obrigada a todos.